Tô com uma cerveja semi-gelada aqui para acompanhá-los essa noite, meus caros. Tudo certo com vocês? Thiago Medina, tô lendo Herege nesse exato momento. Ótima escolha, ótima escolha. Veja um pouco de live aí conosco. Depois pode voltar para tua leitura. E aí, meus caros, tudo certo aí com vocês? Tudo bem? O programa Grama é Verde, então. Mais uma vez, toda segunda-feira, como sempre, estamos aí para alegrar vossas vidas, estudar Chesterton, conversar e depois tirar dúvidas quando as pessoas assim a têm. Beleza? Vocês estão bem aí? Tudo certo? Me escutam? Então, vamos lá, certo? Continuem não reparando os barulhos que tem da rua aqui, que eu ainda não terminei o meu estúdio lá. Vários problemas para passar a internet, fazer as coisas. Então, basicamente, nós ainda vamos demorar mais algumas semanas aí para terminar de resolver isso aqui em casa, beleza? Ó, o canal Mente Afiada, iniciando o Clube dos Negócios Estranhos. Excelente! A aula vai ser postada em breve, certo? Já está gravado, já está entregue para pessoal da edição. Em breve vai ser postado aí para vocês por e-mail, certo? Gravando em autódromo, é parecido. Seu modo de falar lembra-me o Thomas Juliano. Eu sou fã do Thomas, certo? Grande Thomas Juliano. Porém, pode ter algumas coisas, eu já vi tanta aula do Thomas também, a gente vai absorvendo, né? Tem coisas do Rodrigo Neimayer também que às vezes eu percebo, caramba, eu tô falando igual ao Rodrigo Neimayer. E por aí vai, certo? Bom, vamos lá então. Hoje, então, nós vamos ver o capítulo 12, tá? Do Essencial de Chesterton. Dúvidas sobre o darwinismo. Este é o capítulo, certo? Foi publicado no Illustrated London News em 17 de julho de 1920, certo? Bom, aqui já começamos com uma questão muito interessante, tá? Que o Chesterton começa levantando no artigo. Porque assim, o que o Chesterton quer falar, certo? Basicamente, é que suas dúvidas sobre o darwinismo envolvem não somente dúvidas relacionadas ao darwinismo em si, mas a uma espécie de pessoas, debatedores, etc., que faz com que todo o debate seja ofuscado em prol de suas ideologias, certo? De suas pseudo-ideias, em prol daquilo que eles acreditam ser o certo de modo imposto, mas esse certo, na verdade, não responde coisíssima nenhuma. E aqui o Chesterton começa elencando uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, né? Que vale pelo mesmo argumento que se segue até os dias atuais. Basicamente assim. Os darwinistas falam que se você não é especialista em biologia, especialista em Darwin, você não é especialista em física, em química, etc., você não pode opinar sobre determinada coisa, certo? Se você não é especialista em tal coisa, você não pode opinar sobre determinada coisa. E por aí vai, outras coisas mais. Então, assim, é evidente que existe, né, um certo grau de necessidade de você não falar sem opinar. Ainda mais que nos tempos atuais, tem o surgimento das redes sociais, certo? Todo mundo tem voz, então todo mundo fala. Naquele tempo não existia redes sociais, então só existia a fala assim, né? No máximo por telefone, por telegrama e tal. Então, esse tipo de fala em rede social, onde todo mundo pode ficar opinando e produzindo coisa, né? Isso era mais triado antigamente. Então, basicamente, você imagine que exista uma classe de pessoas, tá? Que se dizem intelectuais, se dizem sabedoras do mundo, sabedoras de todas as coisas, que se dizem pessoas, então, iluminadas, à frente de seu tempo, pessoas acima das demais, pessoas que são espetaculares, entendeu? São maravilhosas, são pessoas assim que... Caramba, como é que a humanidade viveu tanto tempo sem elas? É inexplicável que a humanidade tenha vivido tanto tempo sem elas, porque elas são tão maravilhosas que acho que o mundo foi criado só para elas, tá bom? Então, essa gama de pessoas,
em prol, então, de um cientificismo, no caso um darwinismo, certo? Elas, então, descredibilizam as pessoas comuns que buscam explicações e respostas às coisas elementares e básicas. Ou seja, elas só aceitam respostas de especialistas que são especialistas no mosquito do cocô do cavalo do bandido, entendeu? E aí, veja só, o que é mais interessante nesse caso é que o homem comum, o homem normal, a vida normal, e o intelectual de verdade, ele não é um especialista do especialista do especialista do especialista, certo? Ele é uma pessoa que vai a partir das artes periféricas, das coisas secundárias, chegando ao principal, chegando às coisas primárias, né? Ele vai fazendo todo o percalço, todo o caminho para chegar no todo, certo? E esse todo, então, vai se desenhando, vai se explicando conforme, então, a investigação filosófica vai acontecendo. Agora, no caso do darwinismo, que é o que o Chesterton está falando aqui, as pessoas, além de descredibilizarem, então, aqueles que entendem do todo, porque eles não são especialistas, ou seja, você só pode falar se você souber absolutamente tudo que o seu adversário, o opositor, ao mesmo tempo está falando, certo? E você tem que se enquadrar nos seus termos. Essas pessoas, na verdade, elas usam de argumentos de autoridade, né? Elas já se colocam no debate como alguém que tem autoridade maior. Elas se colocam como alguém superior, ou seja, estamos entrando aqui, eu sei e você não, certo? Eu sei das coisas, então eu que tenho que guiar o debate, eu que tenho que guiar o assunto, porque eu sei das coisas e você não sabe. Você é um escritor, você sabe da vida, sabe das coisas. E aí o Chesterton começa a fazer o artigo se desenrolar nesse aspecto, falando assim, olha, eu tenho algumas dúvidas, né, relacionadas ao surgimento dos chifres nos animais. Como é que um animal viveu tanto tempo sem chifre, depois desenvolveu o chifre? Que serve em relação ao desenvolvimento das asas ou a perda das asas de alguns outros animais, que serve em relação aos pelos das pessoas, e outras teorias mais que iam acontecendo, iam sendo escritas no debate local da época. O Chesterton vai fazendo, né, algumas perguntas assim, que não tem explicação, ou seja, aquelas perguntinhas básicas que o pessoal fala, né? Se o homem veio do macaco, então por que ainda existe o macaco? E outras coisas desse porte, certo? E veja só, o Chesterton fala que quando você começa a fazer esse tipo de pergunta para os darwinistas, eles têm duas atitudes, certo? A primeira, então, é fazer isso que eu estava falando para vocês, ou seja, rechaçar de pronto, dizer, minha Nossa Senhora, você é um ignorante, você é um idiota, você não tem resposta para isso. Mas, na verdade, ele também não traz uma resposta efetiva. Para você ter uma resposta simples, né, direta, que realmente responda a questão, você precisa ler 25 mil livros. Ele não consegue trazer uma sentença correta, certo? Ele traz, o Chesterton fala assim, ele traz meia dúzia de autores alemães para rebuscar a teoria dele. Mas nem ele tem certeza, porque existe o outro oposto, ou seja, além do argumento de autoridade, se você não sabe, você não lê os mesmos autores que eu, você não, etc., existe um outro argumento que envolve a dificuldade de haver concordância entre os próprios evolucionistas, darwinistas e por aí vai. Ou seja, eles não têm concordância no que eles falam. Eles não têm certeza. Eles discordam entre si. Eles não conseguem trazer uma explicação que seja razoável, certo? Porém, eles que dizem, não, é provável que seja tal coisa, e depois se desdizem dizendo, é provável que seja a outra coisa, querem que o mundo inteiro, então, se converta às suas probabilidades. E aí vem uma coisa muito genial que o Chesterton sempre fala, ou seja, como é que a pessoa que nem ela está convencida que aquilo é verdade, quer que eu acredite que aquilo é a verdade, quer me impor isso. Pelo menos o cristianismo vem e diz assim, ó, olha, realmente aqui, ó, eu, igreja, tá? Eu, Cristo, sou a verdade. Eu contenho a verdade, certo? A verdade está nisso, nisso e nisso. Isso é a verdade. Se você crê nisso, você vai ter uma vida melhor, etc. Vai passar pela cruz, parará, pruru. Mas isso aqui é a verdade. Agora, isso não pode.
Agora dizer que, olha, tal probabilidade de tal coisa, de que talvez o macaco tenha parará, 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 dentro dessas probabilidades todo mundo tem que aceitar. Certo? E aí o Chesterton, então, elenca sua série de críticas, certo? A essa postura, que na verdade, né, meus caros, se trata de uma imposição ideológica que ridiculariza o adversário a partir, então, de técnicas, né, de comunicação, de subversão e por aí vai, vai encurralando o adversário para que ele não tenha voz, vai retirando dele as capacidades, né, de debater e de rebater, ou seja, ele diz que ele é refutável, mas quando você tenta refutá-lo, ele diz que você não tem autoridade para refutá-lo e retira de você a oportunidade. Mas se você refuta, ele, não, mas nós mesmos já nos refutamos. Enfim, ele sempre tem uma saída que nunca é clara e sempre está envolvida numa dose esquisita quando vai para a vida real. O que eu quero dizer com isso, né? Não sei se você sabe, mas isso vale para o próprio Darwin, isso vale para o próprio Freud, isso vale para outros grandes teóricos aí do mundo moderno. Todos eles, em algum grau, eram metidos, né, com ocultismo, com esoterismo, com algum tipo de satanismo. Todos eles tinham, então, suas crenças, né, em forças, em etc. Mas, na hora de levar isso, eles não traziam isso como crença, eles traziam isso como um carimbo, certo? Um selo de ciência, um selo de modernidade, um selo de racionalidade, um selo, então, que lhes dá um superpoder de se tornarem incontestáveis. E pelo fato de serem incontestáveis, então, eles sempre estão certos. Então, veja, o Chesterton já começa perguntando, ou seja, vocês estão certos ou não estão certos? Porque vocês mesmos dizem que não existe verdade, mas daqui a pouco vocês estão falando que a verdade é isso aqui, né? Será que dá pra se decidir? Isso é que nem aquela piada, aquela brincadeira que o Pelé sempre faz, que chega a ser o cara cansa, tanto escutar o Pelé falar isso, não? Mas ele tem razão. Teve um tempo, eu vivi esse tempo até, eu era bem jovenzinho, devia ter uns 10, 12 anos. Mas que assim, de 4 em 4 anos surgia um cara que ia desbancar o Maradona lá na Argentina, entendeu? Até que chegou o Messi, hoje há uma discussão, né? Quem é maior, Messi ou Maradona? E pra gente raiz igual eu, não há discussão. Maradona é maior que o Messi porque Maradona tem Copa, certo? Maradona não pipocava. Por aí vai. Agora, existia toda uma discussão. Não, agora chegou o Carlitos Tevez. Não, agora chegou o Aimar, né? Quem lembra do surgimento do Aimar? Gurizada gosta de futebol, né? E depois veio o Agüero, né? E todos eles surgiam promissores, e o Riquelme. E daqui a pouco surge o Messi. Né? E aí o Pelé sempre dizia assim, olha, primeiro vocês precisam se decidir aí na Argentina quem é o melhor de vocês, para depois dizer se é melhor que eu. Certo? Então decidam-se aí qual é o melhor jogador de vocês e se coloquem, então, né, se é maior que o Pelé ou não. Porque sem isso aí não tem como. Então, o que o Chester está querendo dizer é também um pouco isso, guardadas as proporções. Então, se Lionel é católico, então o Messi é maior que o Maradona. Eu não sei se o Messi é católico mesmo, mas o Maradona também é metido com essas coisas aí, de ocultismo, parará. Então, veja, se você não consegue, nem entre os próprios darwinistas, ter um consenso de verdade, por que é então, ó raios, que o mundo inteiro deve se curvar ao que vocês estão querendo impor a todos nós? Certo? Então veja, vocês não trazem explicações ao homem comum, as teorias de vocês não impregnam no tecido da sociedade, apenas as controlam, né? Ou seja, é típico dessas sociedades esotéricas, secretas, parará, controlar tudo. Ó, passou uma moto que tem motor. Controlar tudo a partir, então, de uma elite que ninguém sabe o que faz, o que acontece, né? E Deus o livre se revelar e tudo mais. Mas a igreja fazia isso também. Mentira, os documentos estão todos aí, você pode acessar, tá?
Ou se você é um novo Dan Brown e tem a capacidade, então, de ver gnomos, certo? E aí você vê coisa que nunca existiu e diz que é verdade. Que também é outro problema do mundo moderno, né? Você inventa mentira e diz, rebatam-me. Essa é a verdade. Mas, enfim, é muito interessante. E vejam só, meus caros, que cabeça de bagre que eu sou. Agora que eu me dei de conta, certo? E somente agora que eu não liguei minha luz. Vamos ver se eu vou ligar aqui. Eu acabei de me dar de conta disto. Vamos ver aqui se eu consigo plugar para sair. Bom, então veja, todos esses problemas, o Chesterton, quando vai e elenca, né? Aí, agora vai sair, meus caros. Eu sou um animal mesmo. Olha aí, ó. Estamos sem luz por quê? Porque eu me esqueci de ligar, meus caros. Eu me esqueci de ligar. Tá aí, ó. Depois a sociedade poderia ficar brava comigo. Tem equipamento e não uso. É brincadeira, né? Tá de sacanagem com a cara do cidadão. Então, olha só. A coisa que você faz. É isso aí mesmo. Olha só o que acontece. Tá? Na verdade, no fundo, e é isso que o Chesterton quer trazer, é isso que a gente tem que estar atento, eles dizem que é ciência, tá? Eles dizem que é uma explicação que tem sentido, tem dados empíricos. Mas quando você começa a confrontar, então, seus argumentos, confrontar a teoria das espécies, a evolução, você fica confrontando, você começa a fazer esse confronto, eles, além de reagir desse modo, que eu estava falando, né? Seja subterfúgio, sofística e por aí vai, eles se demonstram pessoas que dizem-se fazer algo não filosófico, mas no fundo é algo filosófico que envolve fé, certo? Então, qual é o grande problema, por exemplo, que envolvia, por exemplo, Newton, né? Ou Galileu, com a sua famosa condenação da igreja, que na verdade é tudo uma farsa, né? É que eles diziam que estavam fazendo ciência, mas eles estavam fazendo filosofia, teologia, certo? Eles estavam querendo mudar a visão de mundo a partir de princípios não científicos, mas filosóficos. E o Chesterton percebe isso, porque o Chesterton é uma mente sagaz, né? Então ele percebe que, bom, o que esse darwinista está querendo me aplicar, tá? Falando num bom português, o que esse magrão aí está querendo me aplicar, no fundo, é uma filosofia de vida que não traz explicação suficiente para de fato ser uma filosofia. Ó, o magrão acho que tá voltando aqui. Não sei o que tem nessa minha rua aqui. Mas, basicamente, essa filosofia ela não traz explicação suficiente, que uma filosofia merece trazer, mas se arroga de uma autoridade maior do que a que eu tenho, que é a filosofia verdadeira, é isso que o Chesterton está falando, e não deixa com que eu a confronte, dizendo que eu não sou capacitado, que eu não sou especializado, que eu não tenho... Ou seja, no fundo, é uma insubordinação à própria estrutura da criação divina, certo? No fundo é uma insubordinação à revelação de Deus, uma insubordinação às capacidades reais que a intelectualidade do homem tem. É uma insubordinação, ou seja, é uma revolta, essa é a palavra certa, uma revolta contra a própria ordem do ser, certo? Então, ou seja, você quer transformar as coisas que são como são naquilo que você acredita que deveria ser, mas na verdade não é. Nossa, tá muito confuso isso aí, cara. Tá tomando cerveja, tá falando bobagem. Bom, basicamente é o cara que se diz científico dando palpite sobre Deus.
Já perceberam que esses darwinistas, cientistas aí, etc., tem muitos cientistas que estão fazendo um movimento contrário, né? Se aproximando de Deus, a igreja sempre fez ciência e por aí vai, ciência de verdade. Esses cientistas de fantástico, assim, né? Esses médicos da Los Varela aí, essas coisas assim. Eles pegam uma premissa que pode ser que esteja verdadeira, ou seja, não, porque as moléculas tal, parará, parará. Dito isso, significa que Deus não pode existir. Tipo, ô meu velho, o que tu fez pra chegar daqui até aqui? Qual foi o salto que tu deu pra sair daqui e chegar até aqui, meu cara? Esse salto tem maconha, só pode ter maconha, certo? Basicamente é uma ideologia, mas também há uma questão de metonímia por trás, ou seja, você analisar a realidade, o todo da realidade, a partir de uma parte. Então, porque essa parte está certa, você automaticamente deduz que o todo também é assim. E você enquadra, tá bom? Vou dizer, por exemplo, um aspecto, tá? Eu tenho aqui um binóculo, tá? Certo? Essa é uma boa imagem para ter um print, né? Então, com esse binóculo eu consigo ver tal parte da minha casa aqui, tá? Imaginem que eu estou de binóculo aqui, tá? Então, fala em binóculo aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal já lembra do Grenal, tá? Então vai lá. Mas tu tá de binóculo aqui. E aí você tá vendo uma parte da casa. E você diz, isso é a casa. Tá bom? Então eu tô olhando uma parte da minha sala aqui, tá? Vou até mostrar pra vocês aí, ó. Olha lá. Ó, essa é a minha visão do binóculo. Tá bom? Essa aí é a minha visão do binóculo. Estão vendo ali? Você vai dizer, casa do Júnior. Isso é a casa do Júnior. E aí o cara chega e diz assim, bom, casa do Júnior é isso aí. Não, mas peraí, não é só isso, a casa do Júnior também. Não, casa do Júnior é isso aí. Não, casa do Júnior é isso aí. Vocês não estão vendo? Ó, casa do Júnior é isso aí. Isso é a casa. Não, mas tem o outro quarto, tem isso aqui. Não, isso é a casa. Acabou. Ponto final. Então você, evidentemente, a metonímia é a raiz, é a mãe das ideologias, né? Mas é uma ausência da capacidade do pensamento que, juntada a deformações morais, ou seja, falta de caráter, falta de valores, né? Falta de ética, de moral, se tornam, então, totalitarismos. Primeiro intelectuais, depois materiais. Porque o que você percebe, basicamente, nisso, né? E que é muito interessante. Quando a pessoa ela é só burra ou ela é incapacitada cognitivamente e tal, ou seja, ela é darwiniana, todo mundo já foi um pouco comunista, certo? Exato, né? Então eu não conheço, então não existe. É isso aí, Gustavo, é isso aí. Como a visão de mundo delas é tacanha, é pequena, tá? E elas acreditam mesmo naquilo, né? E elas realmente acham que isso é o certo e tal. Elas pensam que todo mundo tem que pensar igual elas. Mas existe uma fase, um estágio, ó, o Magrão da Moto voltou. Uma fase, um estágio em que isso é um tanto natural. Todos nós já tivemos uma fase assim. Quem aqui nunca, pelo menos, flertou com ideias socialistas, tá bom? Ah, cara, eu nunca flertei, não sei o que, eu só fui criado bolsominion. Então, se você nunca flertou, tá bom, mas é com alguma bobagem, tá bom? A não ser que você tenha seus pais foram sabedores de trivia e quadrinho, te educaram direito e, você é uma mente iluminada e tal. Isso pode acontecer. Mas em geral, nos tempos atuais, todos nós temos, então, ou tivemos problemas de matizes intelectuais, ou seja, a gente realmente acreditou que tal coisa era verdade. Aquecimento global. Então, a gente acreditou que o aquecimento global era verdade, a gente acreditou naquilo e... a Amazônia é o pulmão do mundo e tal e tal. Bom, até aí tudo bem. Beleza. Agora, chega uma pessoa, apresenta fontes, apresenta dados, apresenta aqui, ó, que tá errado por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Se a pessoa, ela tem dentro dela
tá? Uma ética, principalmente uma ética cristã. E se vocês verem a live da semana passada, né, onde falo da atmosfera dos pagãos antigos, vale a pena olharem a live da semana passada. Se você tem uma atmosfera cristã, um senso do que é o certo e o que é errado, uma moral, a pessoa pelo menos ela para, bom, eu posso estar errado, eu preciso rever isso aqui. E pode ser que ela se converta. Por quê? Porque ela não alia ao problema intelectual a um problema moral. O problema principal é que a moral não se ajusta sem intelectualidade. Então chega um ponto em que a moral da pessoa é absolutamente desvirtuada, porque também a intelectualidade dela é assim. E as coisas vão se retroalimentando. E o problema disso faz com que a pessoa, além de ser burra, ela se torne mau caráter. E o Chesterton, que ele está sendo bondoso, está dizendo, olha, o problema aqui é só burrice, mas o que ele está dando a entender no artigo é que existem pessoas que também, além de burras, são mau caráter. E isso é um problema que não vinha só no período dele. Ele sabia que vinha de antes e continuaria e pioraria depois. E de fato é o que nós temos nos dias atuais. Certo, meus caros? Então, realmente, mais uma vez, certo? Chesterton vem dizer, então, dessa vez aos darwinistas, que, bom, meu caro, a grama é verde, certo? O verde, não é que o verde evoluiu, ou involuiu, ou deixou de existir. O verde é o verde, tá bom? A grama é a grama. E a grama é verde. E não há malabarismo linguístico teórico que vai alterar a ordem do ser das coisas. Tá bom? Então, veja, esse artigo é realmente sensacional. Eu indico que vocês comprem o essencial de Chesterton. Quem é seguidor novo aí, tá chegando há pouco tempo, ou é um seguidor que não teve tempo ainda de ver os conteúdos antigos, quer começar a olhar, o nosso IGTV aqui, em todas as lives, essa já é a live 14, tá bom? Então estamos aí há mais de 3 meses fazendo esse programa toda segunda-feira, 9h30 da noite, certo? Quase 4 meses, contando que teve 2 semanas que nós não tivemos programa por conta de alguns problemas aí que aconteceram. Nós temos todos esses programas para vocês. E aproveitem enquanto eles estão disponíveis. Bom, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai manter eles disponíveis. Então aproveitem para assisti-los. E para o quê? Comprar o Essencial de Chesterton e começarem a leitura de Chesterton a partir, então, do auxílio dessas lives para ajudar a entender as ideias chestertonianas. Às vezes você lê o artigo, eu não entendi isso aqui. Não consigo entender. Né? Então, para isso está servindo esse programa, para ajudar a entender o que o Chesterton pensava. É para isso que tem servido. Certo? E depois eles vão também para o YouTube, você pode assistir por lá, pode assistir aqui pelo IGTV, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, tá bom? E assim a gente vai, então, crescendo juntos, se for o caso. Beleza? Então, vejam só, meus caros, mais um programa, dessa vez Chesterton dando de par os darwinianos. Se vocês querem fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa aí, esse é o espaço, tá bom? Enquanto eu dou aquela enroladinha ali, vamos bater um papo, conversar, etc. E não se esqueça então que na próxima segunda-feira nós vamos voltar com o programa. Eu já vou até adiantar para vocês, né? Vai ser a escravidão americana e a emancipação feminina. Será este o tema, então, da live da semana que vem do programa A Grama é Verde, certo? Então, as segundas-feiras que vocês perguntam bastante coisa, as segundas-feiras que vocês não perguntam basicamente nada, acontece, pra mim é indiferente, apesar de que às vezes eu gosto de bater um papo, às vezes eu só quero terminar logo, tá? Mas não esqueçam de depois curtir o vídeo, comentar, indicar pros amigos, comprar os livros da sociedade. A campanha continua aberta, certo? Até a próxima segunda-feira apenas. A campanha do Homem que Sabia Demais continua aberta. Então, aproveitem, o link está na bio. Depois não adianta chorar, depois não adianta dizer eu queria comprar o livro, quando é que ele vai estar disponível na livraria? Quando é que ele vai estar disponível na livraria? Tá, não adianta chorar depois, tá bom? Não adianta.
Aproveita agora, link da bio, bora lá, tamo junto, é isso aí. E semana que vem voltamos então com o programa A Grama é Verde, certo? Então, fiquem com Deus, grande abraço, leiam Chesterton, estudem Chesterton, comprem o livro de Chesterton, certo? O cara que estava lendo Herege lá, volte a ler o Herege de Chesterton e a gente se vê na semana que vem e no mais em outros stories aqui junto. Todos nós, todos os dias aqui com a Cidade de Chesterton Brasil, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.